Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fisiocast. Mais uma vez temos a oportunidade e o prazer de receber um super convidado para tirar todas as suas dúvidas relacionadas à gestão, à carreira do fisioterapeuta e profissional da área da saúde aqui no nosso Brasil. Fala aí, Fred, quem é o nosso convidado de hoje? Hoje temos um convidado muito especial, né? A convite seu, Tô conhecendo aqui hoje, trocamos uma ideia aqui antes de começar essa gravação. Tô ansioso por esse episódio. Então, vamos embora lá, Felipe. Faça a apresentação do teu convidado e vamos embora. Então é isso. Vamos receber hoje o Dr. Álvaro Anderson Amorim. Vamos por partes, ó. Fisioterapeuta, ex-militar, não, né? Militar da reserva, que não existe ex-militar, é militar da reserva, profissional de educação física, trabalhou no meu Mengão, no meu coração. Seja muito bem-vindo, Álvaro. Prazer receber você aqui com a gente hoje. Opa, prazer todo meu, cara. Prazer todo meu. Que honra estar aqui participando, tô adorando, tô acompanhando, né, o trabalho de vocês. Parabéns aí, acho que a fisioterapia realmente precisava de alguém pensando assim, né? Concordo, em grau, gênero e número. Pensar fora da caixinha e falar um pouco de dinheiro, né? É bom pensar um pouco diferente, né? Ir contra a maré, digamos assim. Às vezes falar de dinheiro parece que é um tabu, né? Sempre, né? Sempre é. Gente. Ótimo. Álvaro, para a gente começar aqui, conta um pouco sobre sua trajetória na fisioterapia, o que levou as suas especializações, me fala um pouco da sua história, até para nossa audiência aí também te conhecer um pouco melhor. Rapaz, é uma coisa que eu acho que vale a pena falar. Eu não poderia fazer uma faculdade, porque eu sou, assim, eu fui formar... minha mãe teve 3 filhos homens, eu sou mais velho, ela falou assim para mim: filho, você não vai fazer faculdade particular. Você vai ter que arrumar um emprego para fazer a tua faculdade. E aí nessa eu resolvi começar, tive uma oportunidade, um amigo estava abrindo uma lanchonete, eu fui lá trabalhar como chapeiro, cara. Fui fazendo hambúrguer, ia lá, um salário mínimo. Aquele salário mínimo dava para eu pagar um curso preparatório, Tamandaré, e aí o Tamandaré me permitia fazer um concurso preparatório para um concurso militar. Porque com o dinheiro a minha estratégia era essa. Se eu passar no concurso, eu consigo fazer a faculdade. E eu pensava o seguinte: eu vou fazer a faculdade e depois eu vou partir do exército, né? Consegui, graças a Deus, consegui passar no concurso, deu certo, eu fiquei na lanchonete, fui gerente, meu patrão não queria deixar eu sair, e aí eu falei, cara, eu preciso, mas, enfim, deu certo, funcionou. Entrando pro exército, 95, eu passei na prova, em 96 eu comecei a estudar fisioterapia, cara. 1996, lá se vão... Ano que vem faz 30 anos que eu comecei a estudar, me formei em 2000, e assim eu entrei pra fisioterapia, mas como eu já era do exército, eu via que os colegas todos precisavam, né, atender, fazer e tal, e eu tinha já uma grana, e eu comecei a estudar. Eu falei, olha, eu acho que essa base que eu tive na faculdade, a minha percepção, né, eu acho que eu preciso de um pouquinho mais, e aí eu fui fazendo, fui colecionando algumas pós-graduações, fiz anatomia, biomecânica, docência do ensino superior, traumatortopedia, e são 5, e osteopatia, depois de alguns anos. Foi assim que eu comecei na fisioterapia. Bom demais, hein? Me fez lembrar do Luiz, que esteve aqui com a gente, Luiz Felipe, coordenador da PM. Não sei se você conhece ele. Sei, ele foi meu coordenador na Swan já. Então, ele esteve aqui com a gente conversando no episódio 7, se eu não perdi nas contas. Então depois você pode voltar para... 9, desculpa, perdi na conta. Se não for eu, não é desse jeito. Então, episódio 9, depois você volta e assiste. Não é para assistir agora, continua aqui com a gente. Mas, né, nesse episódio ele falou exatamente sobre essa rotina de concurso, né? Que nem sempre a pessoa passa de primeira e que o fato... Eu encurtei aqui, eu não passei de primeira, mas eu encurtei, mas... porque entrou exatamente isso, a dificuldade de entrar no concurso e tudo mais, e para as pessoas não desistirem, né, que tudo é um aprendizado e é uma evolução, tanto para passar no concurso, quanto na vida pessoal, e você traz isso... Eu acho que isso é importante você falar aí, para quem tá em casa, que é uma situação também o concurso, a gente não descarta, mas é estudar até passar. Se é isso que tu quer... É estudar até passar, velho. Que foi essa bandeira que ele levantou. Exatamente, porque é difícil alguém que vai até o fim não passar. É impressionante. Todo mundo que eu conheço que insistiu... Então, eu acho que não existe muito fracasso, existe desistente. Sim. Entendeu? É mais ou menos isso. Então, a primeira vez que eu fiz, eu não passei. E aí eu vi que tinha 80% das vagas eram para militares. 20% era para civis, na época, né? Então, era 80 para 80 mil candidatos para 1.000 civis. 20 para... Aí eu vi que a galera que estudava comigo, que era sargento, cabo, sargento temporário, eles passaram, eu não. E eu tirei a nota maior que a deles. Eu falei, cara... Aí eu falei, cara, ano que vem eu vou servir.
jovem, ao completar 18, então eu fui recruta, cara. Eu fui recruta, mas era o ano de 94. O que teve em 94? Romário. Então, a prova foi 2 semanas depois da Copa, velho. Eu acho que foi ali que eu tive foi a minha maior vitória em termos de dedicação. Eu falei, cara, eu entrei pro exército como recruta para passar nessa prova. Então, eu fiquei dedicado ali. Eu só via o jogo, não tinha... tá tendo o jogo da Holanda, que tava um maior sucesso naquela época. Holanda, Argentina, não. Eu só via o jogo do Brasil. E aí, eu acho que ali eu passei muita gente, porque eu já tinha base do ano anterior. 2 semanas depois da prova, e todo mundo ficou na euforia. Romário, Brasil campeão, e eu, ó. E aí eu tive o êxito e mudou minha vida esses 3 meses. Até hoje eu tiro proveito disso, que hoje eu sou da reserva, mas eu recebo ainda, né? Sim, isso que você falou do estudo, eu acho que serve para tudo, né, cara? Independente se é para concurso ou não, se você quer ter sucesso ou não, não pense que, chegou a época da faculdade, me formei, tá bom, não preciso estudar, agora é só trabalhar. Cara, essa é a maior ilusão que todo estudante tem. Porque, acredito que você estuda até hoje, eu estudo até hoje, Felipe estuda até hoje. Então, há quem duvide, né? Que a gente está estudando até hoje. Então, para você alcançar cada o episódio sucesso, desse aqui, imagina quanto você não aprende. Então, é isso. Para você alcançar o sucesso, seja lá qual for o seu parâmetro de sucesso, tenha em mente que você nunca vai poder parar de estudar. Vai estar sempre tendo que se aperfeiçoar para você continuar em alta performance em tudo, né? Verdade. Falando em estudar, se aperfeiçoar, vamos presentear. Recebi informes da nossa direção aqui de edição. Não podemos esquecer. Meu parceiro de bancada falou que eu tenho que abrir. Rapaz, viu? Aprendi o macete. Presentear o nosso convidado. É só para convidado, hein? Quem quiser comprar não consegue. É só não pra... tem. Falando em convidado, vou lançar aqui no ar agora. Recebi mensagem no meu direct. Vou te falar. Tem uma pessoa aqui na mesa que durante um tempo não era muito favorável a essa frase, não. Aí depois começou a olhar, começou a ver, falou assim, tem. Tô começando a perceber com outros olhos esse pensamento. É verdade. A gente vai evoluindo, né? Mas é um trabalho menos, mas é trabalho braçal, né? Às vezes você pode diminuir do braçal, mas intelectual continua. Isso aí foi o que o Fred falou, né? Parar de estudar a gente não para nunca, né? Pois é. Falando, já que a gente falou da caneca, Fred não sabe, tá? Você que tá nos ouvindo, Fred não sabe, nem o Álvaro sabe. Recebi uma mensagem no meu direct, falou assim, eu quero muito uma caneca. Aí eu falei assim, vou conversar com o Fred, de repente, quem sabe, se a gente começar a atingir as metas, começar a atingir o pessoal, quem sabe a gente não entra no sorteio. Então deixa aqui o comentário aqui embaixo, se pra você faz sentido. Se você quer uma canequinha da gente, olha lá, Fisiocast na sua casa, deixa o comentário aqui e fala assim, pelo amor de Deus, Fred, libera esse sorteio, que tá na conta dele agora. Essa caneca aqui é exclusiva, tá? Exclusiva, viu? A do sorteio acho que até devia ser de outra cor. Vai continuar sendo exclusiva. Aí tá começando a complicar a nossa vida, Fred. Voltando pra cá. Álvaro, você levantou uma bola que pra mim é extremamente importante dessa questão da dedicação, do estudo, do preparo, e fugindo um pouco do roteiro, que faz parte da minha vida fugir do roteiro, tem uma pergunta que eu faço pra todos os convidados, meio que virou de praxe aqui. A gente escuta muito falar que as pessoas não aplicam gestão na sua vida pessoal porque não aprenderam, no nosso caso, na faculdade, em outras faculdades, que não é uma dificuldade que eu vejo só na fisioterapia. Eu vejo essa dificuldade em vários outros setores. Como eu sei que você vem da parte docente, que essa parte ele não contou tudo pra gente, mas como eu sei que você vem da vertente de coordenador, de tudo mais, você considera que as pessoas não aplicam gestão porque falta essa matéria dentro da grade ou por outro motivo? Olha, honestamente, eu acredito que não é por falta de conhecimento. Eu acredito que a maioria das pessoas... Que a gestão que você está falando de forma geral, né? Não, de forma geral. Todo mundo sabe. Gestão é gestão. Porque, então, você pode ter gestão. Né? Ser empreendedor. Sim, então, mas é que eu estou olhando de forma assim, eu posso pensar em gestão da minha vida pessoal, gestão da minha vida financeira, gestão da minha vida familiar, gestão da minha vida profissional. Independente dela, existem coisas que quando você chega numa idade adulta, eu acredito fortemente, e não estou me excluindo disso, tá? A gente sabe que não pode gastar mais do que ganha. A gente sabe que não deve comer muito tal coisa. A gente sabe. Então, para mim, o problema não é de conhecimento. É de atitude. É de posicionamento, é de procrastinação, Eu não acredito que é por falta de conhecimento, não. É uma questão mais atitudinal mesmo. E não estou me excluindo. Tem coisas que eu procrastino, tem momentos que sim, tem momentos que não.
E eu acho que atire a primeira pedra, né? Aquele que também não... Só que existem momentos na vida, né? Você tem fase, por exemplo, vocês estão numa fase agora construindo uma coisa que eu tenho certeza que vai ser um baita ativo para fisioterapia. Esse não é o momento de vocês procrastinarem. Mas pode ser que por causa do gás que está sendo dado aqui, talvez alguma área da sua vida pode ser que tenha ficado, né, não sendo prioritária nesse momento. Mas o ano tem várias semanas, tem vários meses. Então, eu acredito que é uma questão de gestão de tempo, em primeiro lugar. É tempo. Você organizar teu tempo, colocar as prioridades que são devidas, isso é que faz a maior diferença. Não é porque não sabe, é porque não gerencia seu tempo. Faz sentido? Gestão de tempo e gestão emocional também, né? Ah, sim. Sim. Porque o William teve aqui, episódio 8, agora não errei na conta, não. Episódio 8, não, mentira, errei de novo, que é o 10. Carlos, tá fogo, tá hein? sabendo bem. Tô por dentro do cronograma. Vou passar a trazer o cronograma aqui de quais são os episódios que estão acontecendo. Mas no episódio 10 a gente trouxe o William. E existe hoje um movimento do COFITO, né? Da mudança da grade do MEC. E o Grefito aqui do Janeiro também tá nesse movimento. E eu debati isso com ele, levantei essa bola pra ele, porque tanto eu quanto o Fred, que ele também deve ter escutado dentro da sua rotina, as pessoas falam assim, nossa, como seria importante se a gente tivesse ouvido falar de planejamento? Como seria importante se a gente tivesse ouvido falar, até mesmo de ferramentas de gestão de tempo, a famosa Pomodoro. Mas eu falo assim, cara, se fosse lá atrás, há uns 20 anos atrás, quando eu entrei na faculdade, que a gente tinha que ir para a biblioteca, para pegar livro, para buscar, e vai atrás de fonte, vai atrás de artigo, tudo era muito mais difícil, faria até sentido. Só que hoje a informação tá aí, a gente tá aqui. Fisiocast tá aí, Instagram tá aí, GPT tá aí, a informação tá muito próxima da mão. Então quando você fala que tem a ver com atitude, eu concordo plenamente que falta um pouco mais de atitude do ser humano, de realmente buscar a informação, de se aprofundar na informação e fazer acontecer. Que é o que a gente vem debatendo muito, ao invés de a gente buscar terceirizar a culpa, né? Eu não faço porque ninguém me ensinou. Eu não faço porque ninguém me apresentou. A informação tá aí. E se a gente sabe que falta alguma coisa, o melhor caminho realmente vamos atrás do que tá faltando para que a gente consiga chegar onde a gente quer. Sim, pode ser melhorado? Pode ter. Se de repente tiver estímulo, vai ser mais fácil, sabendo? Pode. Mas eu acredito que não é exatamente só por falta de conhecimento. Porque conhecimento tem aí. Acho que complementando o que você está falando, cara, na minha visão, tá? Isso não é uma coisa que eu penso. Eu acho que falta dentro das universidades cases de profissionais de sucesso, empreendedores, falando ali pessoalmente para essas pessoas. Porque o contato ali da internet, por mais que gera uma aproximação, ela não é tão próxima assim. É muito diferente, porque quando o cara tá ali na tua frente, falando do caso dele, de como foi a vida dele, você tem a chance de perguntar pro cara, olhando no olho dele, para você falar, cara, não, é de verdade mesmo. Porque o professor tá ali, ele dá aula e tal, mas é diferente quando vem, sei lá, um aluno daquela instituição que teve sucesso e ali falar para os alunos. Eu acho que isso deixa a coisa mais palpável para esse aluno que está ali dentro, entendeu? Escutar uma outra pessoa que esteve ali na mesma situação, que teve sucesso, falando ali para essas pessoas. A internet, é lógico, ajuda muito, mas eu acho que precisa mais desse tipo de coisa a ser falada dentro da instituição, dentro dos congressos, que é uma coisa também que eu falo muito isso aqui com o Felipe. Cara, seja o congresso que for, dificilmente você vê alguém falando de grana dentro do congresso. É verdade. Falando de como captar paciente, como o cara administra o dinheiro dele, como ele investe o dinheiro dele. Eu nunca vi, pode ser que tenha, mas eu nunca vi nenhum congresso, seja de qual área for, falando sobre isso. Porque independente se é congresso de respiratória, de oncologia, enfim, do que for, todos eles precisam lidar com dinheiro. E se você não bota isso lá dentro, o cara nunca vai olhar para isso, pô. É verdade. E exatamente pensando nessa lacuna que eu e alguns colegas de vocês, a gente acaba criando coisas que ele não aprende, né? Sim. Boa parte dos meus clientes hoje, de cursos pós, mentorias, etc., vem justamente por isso. Foi justamente por não ter, né, que a gente acabou desenvolvendo coisas para tentar sanar essa brecha aí, né? Somos todos adsumos do ensino. Estamos desbravando o que muitos não querem fazer. Que a verdade é essa. O que o Fred levantou cabe muito o que a gente acaba vendo, né? As pessoas são especialistas de livro. Então elas entendem o que a literatura fala, o que Diz Kotler diz no livro, o que o livro de administração fala, mas na prática
falta experiência de vida, né? De fato, de ter vivido, ter passado. Não sei se você vai se lembrar, na época que a gente estava lá construindo a Vital, lá da freguesia, que é a clínica lá. Cara, a gente fez uma pesquisa, aqui no Rio, pelo menos, 2% foi o que deu mais ou menos. 2% dos donos de clínica, de consultório tem um monte, estúdio tem um monte, mas donos de clínica, 2% eram fisioterapeutas. A maioria eram médicos, donos de clínica de fisioterapia, ou administradores, ou investidores, entendeu? O fisioterapeuta mesmo, a gente, infelizmente ou felizmente, eu não sei, mas eu acredito que está evoluindo. Isso pode ser evoluído e isso aqui é um movimento para isso. Mas a gente aprende muito a servir, a atender. E só que chega uma fase da nossa vida, principalmente quando sai aquela euforia do oba-oba, da faculdade, de usar branco, de nossa, que legal. Chega boleto, cara. Aí chega aquela... Cara, onde é que meu filho vai estudar? Qual vai ser o plano de saúde que eu vou pagar para minha mãe? Qual que é a viagem que eu vou fazer de férias? Então, eu amo, eu sou apaixonado por fisioterapia. Então, existe um propósito muito grande nisso. Mas é muito importante que você também tenha prosperidade para poder você dar conta desse propósito. Né? Eu acho que não faz sentido. Não faz sentido você não pensar nisso. Tem um mentor meu que fala assim, ó, se você acredita que dinheiro não traz felicidade, é porque você está doando pouco. Porque você acredita que dinheiro é só para você. Né? Então, eu acho que é muito maior a visão, não o dinheiro, friamente o dinheiro, e sim o que ele pode fazer. Você pode ser um fisioterapeuta muito melhor se você tem mais tempo, tem uma gestão melhor do teu tempo, da tua hora, você consegue... Agora, é bem provável também, eu sempre falo isso, ó, cara, antes de você, eu dou muita... Quase todas as pós do Rio eu estou envolvido. Eu falo para eles sempre, você, antes de aumentar teu preço, aumente o seu valor. As pessoas acham que valor e preço é a mesma coisa, né? Então, primeiro você, cara, o que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo na minha entrega? Qual que é o resultado que eu tô gerando? Então, primeiro você foca em aumentar o preço para você ter moral, ter respeito, para você poder depois, né, dormir com a consciência tranquila que teu preço tá justo. Né? Então, não é só sobre ganhar dinheiro. Aliás, eu detesto essa frase, esse verbo, né? Para mim, é um grande erro o fisioterapeuta querer ganhar dinheiro. Eu acredito muito que o fisioterapeuta ele precisa fazer dinheiro. E muda tudo quando você entra nessa frequência. Eu tô trabalhando porque eu quero fazer dinheiro. E não é feio. Pelo contrário. Né? Então, só que a gente entra... Não, eu quero ganhar. O que é ganhar? Se eu estiver numa clínica, se eu estiver num concurso, se eu estiver não sei o que, pronto, eu garanto... Óbvio que tem perfis e perfis. Vamos combinar também que nem todo mundo tem disposição, mentalidade, né, inteligência emocional para ser empreendedor. Isso é fato também. Mas muitos não têm porque nunca nem olharam para isso. Nem sabem que não sabem. Sabe, exatamente. Eles nem sabem o que não sabem que pode encontrar se eles resolverem, né, mudar esse drive de só curso técnico e nenhum curso envolvendo gestão, empreendedorismo, etc. Foi o que aconteceu comigo também. Fiquei 7 anos aí, basicamente 8, sem saber que o que eu queria, na verdade, era empreender. Mas por quê? Porque nunca foi me apresentado isso. Você não sabia que não sabia. Descobri sozinho, pô. É isso, descobri sozinho. Doutrina do meio, Somos doutrinados a ser técnico e se a pessoa não entender e não mudar essa mentalidade dele, não vai avançar e não vai mudar, né? Não, exatamente, cara. Eu acho que a pessoa, independente, cara, se ela quer empreender ou não, ela precisa ser inconformada. E em relação ao dinheiro que você falou, o dinheiro pensa em tudo que o dinheiro pode te proporcionar. Pô. Não, a gente não está falando aqui de riqueza, porque riqueza é muito subjetivo. O que é riqueza para você, o que é para mim é uma coisa, mas, cara, você pensar em tudo que o dinheiro pode te proporcionar. Então, não adianta tentar romantizar que a fisioterapia por amor, cara, essa parada não existe. Você tem que trabalhar, tem que ter teu dinheiro. Isso é honesto da tua parte também. Então, você tem que ter o teu dinheiro para proporcionar uma vida melhor para tua família, para os teus filhos, para você mesmo. Lançar aquela polêmica para ver se aparece um hater para comentar hoje? Rapidinho, antes do hater. Peraí, hater. Segura, hater, segura. Você falou isso aí agora, eu fiz um vídeo essa semana, cara, que eu falava assim da diferença entre o insatisfeito e o inconformado. Né? Resumidamente, os dois são insatisfeitos, mas o inconformado, ele não aceitou, ele quer mudar a forma.
Ele busca. Ele porra, não tá certo isso, cara. Não é pra valer isso a minha consulta. Não é pra valer isso. Então, mas aí ele não fica só, não, é porque é no meu bairro. É porque também o conselho não faz nada. Isso. Porque não sei o que. Aí fica, o governador, o presidente, culpa, né? Porque a faculdade não me ensinou. E não sei o que. Então, eu acho que tem muito isso, né? Você não teve um monte de coisa na tua faculdade e olha onde você está hoje. Exatamente. Né? Então, esse despertar, né? Que eu acredito, né? Isso aí o doutor Flávio Augusto fala muito, né? Que foi uma inspiração para mim, que é visão, coragem e atitude. Né? Daí vem o símbolo da águia, né? Que são as coisas da águia lá. Da águia. A águia, então, todos os meus aqui. A águia. Aqui, a minha águia também. É isso. A águia, então é isso. Então temos isso em comum. Eu também não te conheci, eu conheci através dele, e temos algumas coisas em comum sem saber. Mas por quê? Estamos na mesma frequência. É isso. Cara, isso de ser inconformado, eu lembro, e falo isso, assim, para as pessoas mais próximas, né? Durante muito tempo da minha vida, eu peguei trem para trabalhar no centro da cidade, né? Eu morava em Campo Grande e trabalhava no centro da cidade. Fred da Toulon, né? Da Taco. Da Taco. Pegou da Taco. Era concorrente. Da Taco, tá certo. Não existia um dia que eu não entrasse naquele trem lotado e eu não falava, cara, isso daqui não é para mim. Eu não vou viver aqui para sempre. Eu era inconformado com aquela situação. Eu não admitia que eu tinha nascido para viver aquilo ali o resto da minha vida, pô. Eu falei, não é possível, pô. Eu tenho que fazer alguma coisa para sair dessa realidade. E já tem muito tempo que eu não ando de trem. Eu ando de trem, metrô, mas hoje em dia... Não por necessidade. Não por necessidade, por opção. Mas pensa que eu vou esquecer do hater? Não, vou esquecer de você, não. Falei, mas, assim, ontem eu tava participando de um encontro, nada a ver com fisioterapia, nada disso, mas foi levantada a história de um pai alcoólatra com 2 filhos. Resumindo a história, era um pai com 2... Ele era alcoólatra e tinha 2 filhos. Um virou alcoólatra e outro ficou muito bem sucedido. E foi questionado aos 2 filhos por que ele seguiria esse caminho. Por que um se tornou alcoólatra e por que o outro ficou bem sucedido. E a resposta de ambos foi, meu pai. E meu pai era alcoólatra. Que casa muito com o que a gente está falando. Não se trata apenas do que acontece, mas sim aquilo que a gente faz com o que acontece à nossa volta. Exato. E a frase do hater o problema não é o café que tá caro. O problema é você que tá fazendo pouco dinheiro. Em homenagem ao Álvaro que falou não fazer pouco. Exatamente. O grande problema que a gente está vivendo hoje é que você está fazendo pouco dinheiro. E aí, olhando muito pro que eu faço hoje, não é que você está fazendo pouco dinheiro hoje. É que você sempre fez pouco, você não confia que tem a capacidade de fazer mais. Que entra a questão de entregar mais valor do que o preço que se cobra. É isso. Porque isso também do valor, é bom a gente lembrar aqui que valor não é só a técnica que tu tá entregando, né? Não, é toda a experiência ali, o conjunto que você entrega de experiência para o teu cliente, né? Porque a técnica é o mínimo que a gente espera que você consiga executar de forma bem feita, né? O resultado é todo que a gente espera, né? Exato. Esse é o do todo, que a gente espera da gente. Tanto da gente aqui do Fisiocast, do Álvaro enquanto profissional, Fred como especialista em investimentos. Fazer dinheiro. Não cabe, gente. Vamos entender uma coisa. Não cabe trabalhar menos e fazer mais. Não cabe. Não vai calhar na ideia. Por isso que eu ganho mais. Vale menos e ganhe mais. É isso. Impacta. Vamos lá? Então... Vamos voltar pro roteiro, né? Isso aqui fala, vamos voltar pro roteiro. Tá bom, vamos voltar. Álvaro, queria que você falasse agora, mudando um pouco, né? Queria que você falasse um pouco sobre a reprogramação biológica, explicar resumidamente para a audiência entender o que é. Não vai mudar muito não, sabia? Porque isso aí veio em cima justamente dessa questão de entregar mais valor. Eu estava fazendo uma formação de coaching, porque eu acreditava, eu falei, cara, eu não entendo, cara, eu tenho 5 pós-graduações, 2 faculdades, então eu acho que eu tiquei várias coisas envolvendo conhecimento. Só que eu não conseguia fazer dinheiro. Eu tinha ali o meu, não era duro, não vou falar aqui. Mas eu achava que eu precisava buscar algo mais. E numa formação de coach, um amigo meu me deu um fisioterapeuta único. Tinha umas 600 pessoas, tinham 2 fisioterapeutas. Mandaram levantar a profissão, aí eu falei, cara, fisioterapeuta, osteopata, aí comecei a trocar ideia com ele. Ele me deu o cartão dele, estava escrito lá, leitura biológica. Microfisioterapia, leitura biológica. Eu estava no cartão dele. Eu falei... Microfisioterapia eu já tinha escutado falar, porque, né, tava badalado lá, não sei o quê, do Afonso Salgado, um cara lá, fisioterapeuta lá do Sul, tal, que hoje tá em Harvard, né? Mas essa leitura biológica, eu comecei a perguntar a ele falou, cara,
é isso. Existe a medicina germânica, que não sei o quê. Eu falei, medicina germânica? Mas fisioterapeuta pode estudar isso? Pô, cara, isso é um conceito, é uma coisa, tá? E beleza, comecei a trocar ideia com o cara. Pô, o curso, pra mim, o coach ficou de lado até. Eu adorava o intervalo pra bater papo com ele. Rodrigão, forte abraço aí se ele estiver nos assistindo aí. Aí ele falou, cara, vai ter o gringo lá, né? O cara que é o detentor dessa técnica lá, o principal, né? Não o próprio Hammer, né? Que é o Dr. Hammer, é o cara que fez, mas um pupilo direto dele lá ia vir ao Brasil. E ele falou, vambora. Eu apertei daqui, apertei de lá. Lá fui eu pra fazer a formação. Cheguei lá, cara. E eu confesso a vocês que eu tava um pouco igual, que eu era o único professor universitário, cheio de títulos, cheio de pompa, cheio de não sei o quê. Eu olhei pra aquela galera, falei, bom, eu conversei com ele primeiro, que saiu do meu lado, cara, você é o quê? No intervalo, quando você tem, pelo menos a minha visão naquela época, né, mudou hoje, tá? Mas naquela época, quando eu conhecia a pessoa, já, pô, você é o quê? Aí, ele é terapeuta. Eu sou fisioterapeuta também. Ele, então, terapeuta. E o quê? Terapeuta? Não, mas qual é o prefixo? Maço, psico... eu não entrava, não tinha isso. Na minha caixinha, não tinha essa caixinha do terapeuta. Aí, não, até estudei fisioterapia também, mas depois eu tentei fazer meu TCC com uma coisa que eu trabalhava e o pessoal não quis, aí eu larguei e virei terapeuta. Mas tu estuda o quê? Mas o que é isso que tu faz? Eu faço constelação familiar. 2015 isso. Eu falei, cara, nunca ouvi falar nisso. Mas isso é uma questão familiar, interessante, mas... E o que você tá fazendo nesse curso? Não, porque junto, tá vendo aquele cara ali? Ó? O nome dele é Maurício Valente. Ele tem um curso, ele é um dos primeiros brasileiros a juntar as técnicas de lá de fora e fazer uma técnica brasileira. E como assim? Ó, você já ouviu falar no Afonso Salgado? Então, ele é um cara que traz um monte de cursos de fora. Ele manda pessoas para a Europa, ele é um empreendedor de cursos. Então, ele importa vários cursos. Então, ele traz um cara para estudar, para trazer microfísio, leitura biológica, etc. E aí eu falei, entendi. E ele fez esses cursos e meio que colocou ali o ajuste dele, então ele dá um curso de reprogramação biológica. E aí esse cara, por acaso, por coincidência ou não, né, ele sentou do meu lado, e aí ficamos trocando ideia com isso, e aí na próxima turma eu resolvi fazer a turma dele. Gostei, me apaixonei, e eu tinha um laboratório, né, que for da época talvez vai interpretar mal, mas sim, muitos de vocês foram meus cobaias. A vida é assim. Eu era no Exército, eu trabalhei 18 anos dentro do ambulatório. Então, tudo que os caras falavam lá nos cursos de medicina germânica, de leitura biológica e de reprogramação biológica, que é a reprogramação biológica, ela juntou um pouco da medicina germânica com a constelação, com a PNL, com a física quântica. E era uma coisa que eu não olhava para isso. Porque, cientificamente, lembra que eu vim da COP, etc. Então, não existia instrumentação para provar um monte de coisa. E aí eu tive uma experiência, nessa época eu já tinha saído, mas antes de eu sair da COP, eu tive uma experiência lá que foi muito interessante. Daqui a pouco eu volto nessa história aqui. Um cara estava fazendo acupuntura. Um amigo meu foi lá no meu próprio orientador, esse um pouquinho antes de eu ir embora de lá, né? Ele falou assim, cara, voltímetro, sabe? Preto, fio vermelho. Tá vendo? Quando eu coloco no ponto de acupuntura, o ponteiro fica diferente. Aí o professor, tá, cara, mas tu vai terminar teu mestrado. Mas a gente não tem ainda essa comprovação. Lembro que isso é 2015, né? Não sei como é que tá hoje. Aí o cara ficou frustrado, né? Porque ele queria... eu sou acupunturista, eu tô vendo que funciona, mas... Não, mas... Aí tá. Aí o cara... Álvaro, próximo. Aí ele, fulano, você tá com agulha lá no carro? Que eu esqueci as minhas. Aí eu... Ué, como assim? Aí eu fiquei com aquilo assim, não, trouxe. O cara meio bolado, não me trouxe. Aí ele, que cara é essa? Eu falei, desculpa, professor, eu acabei de ouvir aqui, o senhor acabou de detonar a pesquisa do cara. Eu falei, não, detonar não. Eu só falei que é uma hipótese nula. Não é desse jeito que ele ainda vai confirmar essa teoria que ele está usando no... O senhor é paciente dele? Cara, não tem coisa melhor pra minha enxaqueca. Eu faço acupuntura, ele há 2 anos já com ele. O cara... Aí eu falei, mas... Não, uma coisa, outra coisa. Eu sou paciente dele, mas como professor doutor... Ele, Álvaro, olha só, você precisa entender alguma coisa, ó. Toda ciência,
um dia foi pseudociência. Então, não é porque você não consegue explicar que aquilo não existe. Aí eu falei... Ele, pô, você já viu lá o David Copperfield lá? Ele corta o cara no meio, se corta, passa uma serra. Eu não sei como ele faz aquilo, mas eu sei que ele não morreu. Tem alguma coisa ali, eu não sei, eu não tô dizendo que é truque, mas eu sei que não é porque não tem explicação. Então, beleza, voltando lá, alguns anos depois, aí eu comecei a falar, cara, então esse negócio de medicina germânica, microfísio, que eu comecei a buscar artigo, né, querer ver, o Journal of the... Não tinha. Mas só que eu via o padrão dos fisioterapeutas lá do Paraná, interior do Paraná, interior de São Paulo, conversava os caras falando em rádio, velho. Um monte de fisioterapeuta sendo convidado para falar em rádio sobre patamares que eu nunca tinha. Eu falei, gente, que mundo é esse que eu não conheço? Todo mundo achava, eu me parecia um ET. Eu cheio de título, cheio de P005, não sei o quê, e todo mundo, não, mas... Então, olha só qual foi a conclusão que eu cheguei. Eu sou muito mais da trauma, da esportiva, né? Eu fui premiado até em 2007, ganhei um prêmio aí de fisioterapia esportiva. Enfim, a parte mole, né? Tendinite, entesite, bursite, etc. Toda a parte mole, ela tá vinculada à parte articular. Por trás de uma lesão de parte mole, ou por compressão, ou por excesso de tração, existe uma lesão articular. Daí, Maitland, múlica, osteopatia, quiro, quando você ajusta, o cara sente um alívio. Beleza, então isso pra mim era... não mudou. Só que por trás da parte articular, existe uma parte muscular. Aí eu comecei um outro doutorado depois, com o doutor Júlio, a gente chama ele de Júlio Guilherme, Júlio Negão, não sei se vocês conhecem. Júlio Guilherme. Então eu ia ser fui o primeiro doutorando dele, né? Que aí eu tinha voltado, e ele mandou estudar tudo que era fáscia, cara. Eu tinha que estudar tudo, eu não tinha curso nenhum de fáscia. E ele falou, então, você é perfeito, que você não vai ter viés. Então ele mandou estudar Busquet, RPG, no SGA, GDS, um monte de sopinha de letrinha, mas tudo que tem a ver com cadeias. Eu falei, parte mole é comandada pela articulação, que é comandada pela musculatura. Só que a musculatura, ela tem por fora as fáscias, mas por dentro o nervo. Aí eu falei, é por isso que essas técnicas funcionam, PNF, mobilização neural. Então eu fui montando um protocolo meu, baseado em tudo isso que eu queria chegar lá. Cara, por que esse negócio de reprogramação biológica funciona? E eu precisava ter essa ideia, né? Então era uma escadinha. Problema com a parte mole, eu olho primeiro para a articulação. Tá tudo certo, eu olho para a musculatura. Tá tudo certo, eu vou olhar para a parte neural. A parte neural, quem é que manda no nervo? O cérebro. Aí que eles falaram, e quem é que manda no cérebro? A mente. E quem é que manda na mente? O ambiente que você vive. Então os caras lá, com reprogramação biológica, com microfísica, eles olham muito para isso. Qual que é o ambiente que o teu paciente está inserido? Como que ele percebe? Ele está passando por um processo de uma abertura de uma empresa, de um divórcio, ele está tendo estresse. Então, isso interfere, o ambiente interfere na mente, que interfere no cérebro, que interfere no nervo, que interfere no músculo, que interfere... Então, sim, o cara pode desenvolver uma bursite crônica por uma questão de de um assédio moral no trabalho. Eu falei, cacete. Eu falei, não, vamos testar. Cara, eu fiz a minha primeira turma de leis biológicas. Você estava nela? Na segunda. Você estava na segunda. Primeira foi em 2019, eu aprendi isso em 2015. Fred, eu passei 4 anos testando isso, cara. 4 anos olhando do laboratório, chegava lá, o que esse cara achava? Paraquedista, não sei o quê, joelho. Aí nem era meu paciente, às vezes eu pegava o protocolo lá que os caras falaram, joelho, presta atenção, se não tem uma questão envolvendo insubordinação, tem muita vontade de não cumprir ordem, não sei o quê, bababá, e aí eu olhava, cara, 100% dos casos que eu testei, eu falei, cara, o Rio não sabe disso. E lá, os caras falando disso em rádio. Os caras falando, eu falei, gente, então não é uma questão de existe ou não existe, é que a gente está atrasado. Aí eu perguntava para os professores, isso aí não é legal da gente falar, mas é uma verdade. O cara falou, por que no Rio vocês não abrem turma lá? Eu tenho que ficar viajando. Ele falou, cara, vocês não abrem, vocês curso longo e caro, parece que o carioca não gosta. Mas aí um professor mais, ele falou, olha, Álvaro, eu acho que quanticamente, vem esse cara, quanticamente, ele é sério, cara, existe um campo morfogenético. Eu falei, cara, mas explica isso de uma forma... Ele falou, quantos governadores estão presos? Na época tinham 4, né? Depois veio mais um. Depois veio mais um. Então, cara, muda uma cidade onde tem
o topo da pirâmide tem isso, cara, é sério, vocês precisam olhar para essas coisas intangíveis. Aí eu falei, cara, aí eu comecei a estudar Joe Dispenza, comecei a estudar um monte de outras coisas, e eu acabei inserindo isso, que é a pergunta agora, né? Eu comecei a inserir isso nos meus protocolos de osteopatia, não sei o que, o cara chega... Então sempre eu olho pro lado físico. Você chegar para mim com uma dor crônica no pescoço, tal, eu vou olhar, vou fazer os testes, tal. A gente vai mexer. Você, não, melhorou, mas tá vindo de novo. Aí eu vou começar a entender que não é um problema que tá vindo só de fora para dentro. Ele tá vindo de dentro para fora. Existe uma alteração na homeostase. Então, reprogramação biológica é isso. Eu consegui olhar para você, entender que você tem uma programação de ver o mundo, certo? Você tem experiências que você viveu, você tem valores, você tem crenças, você tem sabotadores, né? Você tem diversos traços, né? Que fazem você enxergar aquela cena de forma... Uma coisa você fica inconformado, tem outros caras que não. É o caso que você deu aí agora. O pai. Então, um viu de um jeito, outro viu de não. Então, esse que viu e levou pro lado errado, você igual ao meu pai, poderia ser meu paciente. Aí eu comecei a estudar isso. Aí na faculdade eu resolvi estudar psicologia, que eu acreditava que... Só que eu fiquei 1 ano e meio, mas não era sobre isso a psicologia, entendeu? A psicologia também... E aí eu comecei a entender que existem conflitos que são psicoemocionais e existem conflitos que são somato-emocionais. Entendeu? E só uma determinada área da psicologia que estuda. Só que tem um mundo de pessoas, de várias técnicas hoje aí, que estão chegando cada vez mais forte no Brasil, que estuda isso. E reprogramação é uma delas e foi... Eu honro aqui o Maurício Valente, que é um brasileiro que pegou isso e meio que colocou o temperozinho brasileiro e está aí colocando. E hoje eu utilizo aqui no Rio com muito sucesso aí, graças a Deus. Interessante. Você, assim, de forma resumida, é que você olha o paciente, lógico, a questão ali articular e tal, interna dele, mas também olha a parte externa e do ambiente, né? O indivíduo e o ambiente que esse indivíduo está inserido. Exatamente. Eu chamo assim, programa... Quem vem fazer comigo, hoje eu não vendo mais consulta. Eu vendo um programa, que chama PAT. Programa Avançado de Tratamento do Indivíduo. Então o cara tem ali... Aí eu ainda tenho outras coisas, tem coach, tem PNL, tem não sei o quê. Então tem várias ferramentas que eu acabo colocando e então vira um diferencial. É um pouco do que a gente fala aqui, já falou em alguns episódios também, da gente olhar para o paciente, não olhar só como uma dor no joelho, né? Olhar como um todo, né? Não precisa necessariamente ter essa formação, mas se você, como profissional, olhar esse paciente ele como um todo, o ambiente que ele está inserido, tudo isso, vai te tornar um profissional diferenciado, né? E aí esses caras, eles dão ferramentas para isso. Você entende o que está acontecendo ali, por que tal coisa, por que o problema... Porque, assim, resumindo, estresse faz parte, fisiologicamente, inclusive. Mas por que tem pessoas que têm herpes, tem pessoas que têm problema de tireoide, tem problema que tem pessoa na pele, tem gente que tem menopausa precoce, então, os alemães, né, germânica, né? Eles são alemães, os caras são... o estresse por isso. Então, a reprogramação biológica, basicamente, é uma forma de aplicar a medicina germânica. Beleza. E como reprogramador, né? Sou formado pelo Álvaro, fiz a reprogramação com ele. Eu saí da assistência há algum tempo, já comentei aqui algumas vezes, hoje eu não trabalho mais atendendo paciente, mas desde muito cedo, desde pós-faculdade, né, eu sempre tive curiosidade do porquê. Então isso que o Álvaro trouxe da questão do tecido mole, articular, eu sempre falei assim, cara, tem algo a mais, tem algo além, que vai cair na próxima pergunta. O que eu sempre enxergava e o que eu sempre vivenciava, eu não sei se era porque eu era muito novo, ou se era o momento da sociedade, se era o meio, mas toda vez que eu começava a entrar no assunto, isso aqui está acontecendo por algo relacionado ao seu ambiente, antes da reprogramação, antes de tudo isso, é algo relacionado à sua mente, algo que você está psicossomatizando. Primeira coisa que eu estava do paciente e pronto, baixou o terapeuta, virou psicólogo agora. Esqueceu tudo da fisioterapia, agora só quer falar de terapia, tudo é psicologia, tudo está na mente. E aí vem a pergunta, quais foram as dificuldades que você vivenciou dentro do mercado quando você começou, de fato, a fazer a introdução, não a parte científica que você trouxe, de fazer a pesquisa ali por trás, para analisar, para verificar, mas, de fato, no atendimento com o cliente final? Tem clientes, cara, que não topam, não querem. É isso que você falou. Eu acredito assim, eu acredito muito numa frase, ó. Eu creio que, não é frase na minha, é Stephen Porges, que ele fala assim,
Não existe doença sem cura. Mas existem pessoas sem cura. Então, tem pessoas que eu não consigo, mas eu trabalho muito para arrancar aqueles 3 sim. Né? Eu falo, olha, eu acho... porque sempre eu vou abordar de forma física, digamos que tudo é física, né? Quântica ou não, mas é física. Sempre eu vou abordar de uma forma concreta primeiro. Eu vou analisar, vou olhar exame, tudo tradicional, como é o que ele está acostumado. E depois eu vou falar para ele, olha, existe algo mais aí. Existem algumas coisas que talvez eu possa te ajudar de uma forma um pouco mais profunda, lógico. Eu estudei para isso e tal. Mas tem pessoas que não querem. E sabe o que eu faço? Não, dou a ele só o que ele... Então, minha dificuldade foi de algumas pessoas, mas no exército, cara, eu tive muita resistência. Muito. Mas também tive... Eu percebo que os homens são mais resistentes que as mulheres. Estatisticamente. Então, eu tive, mas a partir do momento que você começa a falar as coisas que fazem sentido, e aí a micro ajuda também muito nisso, né? A microfísio, ela tem uma questão... Não é exatamente o melhor ponto, mas às vezes você dá uma data, você fala umas coisas assim que a pessoa fala, porra, como é que esse cara sabe isso? Então são umas coisas, cara, que mudaram muito o meu jeito de atender. E quando tu olha pra lá e tu vê um monte de gente já fazendo, eu falo, não, cara, não é sobre esses caras estão errados. O que eles estão vendo que eu ainda não vi? Esse foi meu posicionamento. Cara, o que esses caras estão vendo? Eu tô vendo o cara, tô vendo a realidade do cara, tô vendo aqui a clínica do cara, a satisfação, os depoimentos. Eu falei, velho, não tem isso nos doutorados que eu estudei, não tem isso. E por que não tem? E aí eu fiquei inconformado e resolvi, falei, quer saber? A melhor forma de eu aprender isso de vez é o como? Ensinando. Resolvi montar cursos e não sei o quê, e trazer pessoas, e aí você foi um deles, enfim. E aí a gente tá nessa. Mas minha dificuldade foi essa, a crença de que só existe o tratamento naquela região. Eu fui no especialista de joelho, o cara falou que é joelho. Eu falei, mas minha senhora, o teu problema tá lá no quadril. Não, mas o cara é especialista de joelho. Então, eu desenvolvo um jeito de comunicar. Eu acho que o segredo tá tudo na comunicação. Sim. Mas eu tive, sim, resistência. Mas eu não quero, eu não mexo. Bate muito no que a gente fala muito aqui, né? Que não se trata da técnica, sim de olhar o ser humano que tá do outro lado. E muitas vezes o que falta no terapeuta que está nos ouvindo, fisioterapeuta, terapeuta, enfim, profissional que atende na área da saúde, falta ele olhar o ser humano que está do outro lado. E assim, é uma grande porta que se abre quando você começa a entender que por trás daquele ser humano existe uma mente que está ali e tem muita coisa envolvida, tudo passa a fazer sentido pra gente e passa também a fazer sentido dentro do tratamento, né? Cara, se a galera começar a olhar com firmeza, a microfisioterapia ainda tem um poder, o seguinte, que a micro não precisa conversar, cara. A micro é terapia manual. É toque. Isso, pra mim, pode ser Cara, é a fisioterapia do futuro. Entendeu? Mas vamos esbarrar em algumas resistências, como tudo que é novo, né? Eu tenho alguns clientes hoje que trabalham com micro, né? Dentro da área de gestão e tudo mais. Eu falo pro pessoal assim, cara, vocês têm a faca e o queijo na mão. Porque o que acontece, se você olhar na fisioterapia, a gente tem não só o gargalo, mas a gente tem o vício do mercado de querer cobrar errado, de não saber se vender, de não acreditar, de não confiar, de ser submisso, de realmente ter a história de servir. A micro ela já entra no mercado com um preço pré-definido que, comparado com a fisioterapia como base, ela é, em alguns casos, 2, 3, 4 vezes o que o fisioterapeuta estaria cobrando. E está definido. Foi definido lá quando chegou no Brasil, você não pode cobrar no seu atendimento menos do que isso. Então é uma grande oportunidade. Se o profissional não consegue enxergar, não pegando o ruim, eu sou desse, tá? Não pegando profissional ruim que não tem capacidade, mas pegando aqueles profissionais que a gente sabe. Eu conheço vários profissionais que são qualificados, têm títulos, são inteligentes, que realmente entregam resultado, mas que não conseguem. Eles não têm confiança, não acreditam que podem cobrar o preço certo e o cliente vai pagar. A micro ela já vem quebrando esse paradigma. Ela fala assim, não, aplica o que você aprendeu e cobra isso aqui. As resistências também vêm que não é um curso fácil. Você tem que estudar muita fisiologia. Sabe, eu trabalho, às vezes você não tá treinando porque você tá com baixa de serotonina, porque tem um bloqueio no teu intestino. E aí eu consigo, e esse bloqueio no teu intestino foi por conta daquela briga que você teve com a tua ex, não sei o que, enfim, várias coisas você pode, só que é tanta coisa que tem que estudar que muita gente desiste. O curso não é barato e ainda tem que estudar muito. Então muita gente fala, cara, isso não...
Isso não é para mim. E, na verdade, foi o quê? Uma das buscas lá do Afonso, né? Descobriu que na França tinha 2 osteopatas que estavam fazendo muito... A micro lá fora tem 40 anos, cara. 40 anos já. Tem quanto tempo chegou no Brasil? 20, tá indo pro 21º. Então, eu honestamente, para mim, é a coisa mais inteligente que eu já estudei em toda a minha vida. Mas não é uma coisa simples de se entender realmente. Você precisa aprofundar um pouco, debruçar, porque quebra muito paradigma. É tudo coisa que... Eu confesso a você, quando eu vi a primeira vez, eu falei, porra, como assim, cara? Acho que todo mundo, né? Cara, parece que tá fazendo... Eu falei, porra, velho, não faz muito sentido, não. Aí tu vai estudar embriologia, aí tu começa a entender que a pele... Na verdade, qual é o maior órgão do corpo? Não é a pele? E a pele, na verdade, ela é um baita de um informante pro cérebro. É como se hoje, quando eu faço micro, é como se eu estivesse fazendo... Sabe quando você passa um antivírus? Passa, antivírus, aí aparece lá, 14 arquivos infectados. E aí, eu meio que... Pum. E aí, em muitos casos, eu consigo dizer quando foi infectado, quando foi aquilo. Aquilo é uma cicatriz emocional, cara, que você teve. E por conta daquela cicatriz emocional, tua homeostase está meio travada, principalmente com enzimas, neurotransmissores e hormônios, não estão produzindo o que deveriam produzir. E aí, você, quando começa a mudar essas coisas, o corpo começa... É lindo, é surreal. Eu ia ficar falando aqui disso, mas tem muita coisa ainda a ser compreendida, a ser debatida. Precisa de gente para querer colocar isso, para trazer. E falta tecnologia para informar. Falta muita tecnologia para instrumentalizar as pesquisas do jeito que elas são feitas aqui. Né? Se fosse uma pesquisa de cunho sociológico, etc., os relatos já tinha muito mais evidências. Mas a gente está na área da bioquímica, na área biológica, né? Então, eu acredito que isso é uma questão só de tempo. Eu não sei se vocês estão ligados num cara chamado Richard Davidson. Richard Davidson é um cara que ele foi quem mais ou menos bateu o martelo da importância da meditação no planeta. Ele não acreditava nisso, professor de Harvard, se eu não me engano. E aí ele começou a meditar. Ele é um pai do mindfulness, né? Só que, porra, até então, por mais que milenarmente era falado disso, não se tinha evidência clara, científica, do poder da meditação. Aí esse cara entendeu isso, viu que funcionou com ele, e aí ele fez o quê? Falou, cara, eu tenho direito, eu tenho recurso, eu sou doutor, vambora. Começou a pegar, não sei se vocês já viram as imagens uns monges. Aí veio o advento, não tinha ainda, mas veio o advento da ressonância funcional, magnética funcional. Começa a acender, né? As coisas, começou a ver. Por que olha lá, olha a diferença de um cara que medita, olha a diferença do cérebro que não medita. Existe nas pesquisas mais profundas, a ideia é o quê? O neuropeptídeo, formado pelo hipotálamo, onde que está se encaminhando. Existem neuropeptídeos que estão vinculados a cada emoção nossa. Então, por aí. Mas daí ele conseguiu dar um monte de evidência para a meditação. E tá faltando um Richard Davidson desse na micro e nas outras coisas para poder... Estamos precisando de mais desbravadores. É isso. Mais gente que topa fazer o que ninguém tá fazendo. Para comprovar que é possível. Jobs, Tesla, Santos Dumont... Um monte desses caras são chamados de loucos no começo. Sempre, né? Sempre somos. Sempre. Álvaro, me diz uma coisa. Você trabalha muito como professor de graduação, pós-graduação, né? Também em curso. Hoje em dia só pós. Só pós? Não estou mais em graduação, não. Só pós. Pós e mentoria só. A gente já falou um pouco disso, mas assim, o que você considera importante no ensino para esses profissionais? O que você acha que precisa ainda desenvolver dentro da área do ensino para esses profissionais? Eu acredito que é muito importante você criar indicativos de resultado. Eu acho que falta isso. Você não sabe... acho que essa coisa da escala de dor e tudo, talvez cientificamente seria isso. Um ponto, né? Se a gente criar mais indicativos de que aquilo está funcionando, deixar isso. E outra coisa deixa eu ver aqui, ensinar mais para o nosso cliente, nosso paciente, nosso aluno, no caso, né? A vender o seu serviço.
como que eu faço para vender aquilo que eu sei? Como é que eu coloco isso, né? Como é que eu exponho isso? Como é que eu... acho que uma palavra é essa, venda. Como eu vendo melhor o meu serviço? Eu acho que esse, para mim, é o maior hiato que falta. Exatamente, porque eu acho que dentro desse ato, eu acho que existe a crença de que vender é algo ruim. Então, acho que por isso também que não é ensinado. Porque muitas vezes, desde lá da infância, até hoje, é muito comum ainda, quando você está se vendendo, está oferecendo o seu serviço, a pessoa lá, fulano, está se vendendo, que fulano, você quer, considera isso como algo ruim, mas... A vida é baseada em vendas, né? Você, com a sua esposa, você precisa se vender para a tua esposa. Se você tem filho, precisa se vender bem para o teu filho vice-versa. A vida é feita de vendas. Então, acho que é isso. A gente precisa primeiro quebrar essa crença, né? Tirar essa crença sobre vendas, para depois a gente começar a falar um pouco sobre esse assunto, né? Todos nós somos vendedores, né? Sim. Se não é... Eu estou me vendendo, você está... Se tu não tá se vendendo, eu acho que foi cirúrgico, foi maravilhoso isso. A gente tem realmente... Eu acho que eu não tinha visto assim, com esse... Como eu tenho estudado muito essa questão de marketing, venda, também fiz MBA de marketing, tudo. Mas para muito colega, é um tabu, cara. Não, cara, você fez o juramento, você... Pô, imagina, só que... É o que a gente falou no começo, né? Tem boleto, tem coisa, então... Eu acho que se eles tivessem mais... E quando eu falo vender, às vezes a pessoa fala assim... Toda vez que eu comento em live, essas coisas... A pessoa associa diretamente a fazer vídeo, Instagram, não sei o quê. E eu acredito que isso é uma ferramenta. Eu defendo a ideia seguinte... Existe muito o mercado da dor e o mercado do desejo. E o fisioterapeuta, por exemplo, da estética... Ele não está no mercado da dor. Esse é o mercado do desejo. O Pilates é maravilhoso, que o Pilates ele tá na dor e no desejo, né? Mas o cara da dor crônica, ou o cara que tá com dor aguda, aliás, ele não é no Instagram que ele vai, caraca, porra, tô ferrado, vou procurar alguém. Então eu defendo, né, nas minhas mentorias lá, que a gente deveria olhar com mais carinho pro Google. Se posicionar, essas coisas. Então, se for usar a internet, Google. Mas tem um mundo de coisas, mas eu acho que poderia ser... Respondendo você, não só a venda e indicativo de resultado. Eu acredito muito que é muito importante para o cara conseguir. Quer ver uma coisa que eu fazia antigamente? Eu peguei duas que eu estava estudando lá com o Júlio, né? Então eu pegava duas balanças, era altamente tupiniquim, nada científico. Era uma evidência clínica, não científica. Eu pegava duas balanças dessa de casa e vídeo, assim, sabe? E colocava de vidro, assim, ó, e colocava uma do lado do outro. Eu atendia muito domicílio, né? Eu ia à casa das pessoas. Exército, faculdade, não sei o quê. Não tinha espaço ainda pra... Aí eu levava uma maletinha, e aí o cara subia, e ele pesava, por exemplo, 100 quilos. Ele olhava, 80, 20. Deu 100. Ele, o que é isso? Cara, você tá descompensado. Eu era professor de biomecânica, então tinha um monte de explicação que eu conseguia. Vamos lá, vamos trabalhar. Aí eu tinha um protocolozinho que eu trabalhava em cima de cadeias, né, já que eu estudei pra caramba isso, né? E aí eu ia só nos músculos estáticos, né, que é uma musculatura que quase ninguém olha muito, né? Então ia lá, peitoral menor, psoas, quadrado, às vezes pectíneo, enfim, músculos que são estrategicamente mudam o posicionamento do nosso CG. Então trabalhava nisso soltando, daqui a pouco botava de novo. Era sempre um programa ao vivo, né? Aí o cara subia de novo. Olhava, que não tava 80-20, né? Se ele subisse, tivesse 60-40, ele já ficava assim. Caramba. Falei, tá vendo aqui, ó, tá vendo? É nesse pé aqui, ó, do 80, que vai ter, daqui a pouco pode ter uma fascite, pode ter um esporão, pode ter um problema no menisco, pode ter uma coxartrose, pode ter um monte de outras coisas aqui. Então, a partir desses protocolos, eu comecei a fazer uma outra coisa que eu acho que é pouco explorada na físio, que é a fisioterapia preventiva. Então, defender a ideia de que o cara pode, aliás, deve fazer fisioterapia, mesmo que ele não esteja com dor. Por que só com dor? Eu tenho hoje uns 4 ou 5 pacientes que eles vêm para não ter dor. Eles fazem uma vez comigo lá, e aí eu uso esses protocolos, olha... Hoje eu não uso mais as balanças, mas, foi muito legal, porque o cara dava plausibilidade, cara. Sim. O cara olhava assim e falou, eu não sei o que esse cara tá falando não, mas fato tava de um jeito, tá de outro. E eu realmente tô me sentindo melhor.
Então, essa eficácia com indicativos, eu acho que... Eu não sei nas outras áreas, né? Que eu explorei muito a parte esportiva, traumato, reumática, né? Tu foi meu aluno de reumato, não foi? Mas essa parte de respiratória, que eu sei que você manja, essas partes, eu não sei se isso aí... Talvez até tenha mais, porque tem mais instrumento pra ver, né? Você consegue olhar com números. Consegue mensurar melhor. Mensurar. Na nossa... eu dependo da tua opinião. Tá melhor? Aí fica muito subjetivo. Então, né, eu acho que pode ser que... Aí eu acho que é carente na nossa área. Verdade. Assim, vou complementar o que vocês falaram sobre essa questão de marketing e vendas. Minha opinião, tá? Eu acredito que o processo, como o Fred levantou, né, precisa ser muito mais naturalizado. Eu sou defensor também e acredito que a gente vende o tempo todo e todo o tempo a gente está comprando de alguém. Álvaro tem uma coisa que eu gosto muito, ele dá o nome, só que eu sempre esqueço o nome. Eu considero, e fica para você, o mercado acredita que o cliente ele compra preço. E eu falo que o cliente, na hora que ele vai comprar um serviço ou algo, ele para compra, ele trabalha com 3 letrinhas. NCP. Preço vai ser importante? Vai. Assim, eu vou cobrar R$1.000 numa fisioterapia lá em Campo Grande, de repente o cara de Campo Grande não tem condições de pagar os R$1.000. O preço ficou importante. Mas o preço só vai ser relevante se as 2 outras etapas estiverem presentes, que é a necessidade e a confiança. E a gente só consegue vender para o nosso cliente se a gente começar de fato a confiar no que a gente faz. Que a gente não consegue cobrar o preço correto se a gente não entende o nosso valor, não confia no que a gente faz e consegue atender a necessidade. Que aí vem a história do complementando essa parte de não tem que ter venda e tudo mais, é trazer uma percepção que o cliente não está atrás da técnica. Que isso pode ser introduzido dentro do escopo acadêmico. Porque a gente é doutrinado, foi assim que eu fui doutrinado na faculdade, você sai buscando sempre técnica. Não, essa técnica aqui não funciona, vamos buscar essa aqui. Essa aqui não funciona, vamos buscar aquela lá. E a gente fica numa roda de vai de técnica, vai de técnica, vai de técnica. E na verdade não é isso que o nosso cliente está precisando. É o ser humano que está do outro lado, ele tem uma necessidade. Então se a gente enxerga a necessidade e cria confiança, fica muito mais fácil fazer dinheiro. Acho que o problema, aí volta até também no que o Álvaro estava falando, que o grande problema que eu vejo é o cliente enxergar essa necessidade. Porque, por exemplo, dentro da fisioterapia, principalmente no adulto, o cara só vai te procurar quando ele já está 1 ano sentindo essa dor. Então, tipo assim, ele já vai meio que no desespero. Então, ele não entende que antes disso tudo, ele tem a necessidade de buscar um profissional. Então, acho que o trabalho é um pouco mais difícil por conta disso. Assim, não só do fisioterapeuta não, cara. Porque eu acho que vem de uma cadeia de saúde mesmo. Porque as pessoas tá com dor. Cara, a pessoa não vai se consultar com ninguém. Ela compra uma dipirona e tá o GPT ótimo. Hoje em dia, né? O cara compra uma dipirona ali, tomou e acabou. Ela não vai buscar a causa daquela dor. Então, assim, não é só do fisioterapeuta. Lógico que o fisioterapeuta tem um papel fundamental na parte educacional, assim, como médico, como psicólogo, todos os outros profissionais. Porque muitas vezes é isso, tá com dor? Tá bom, toma um analgésico. Não é? Procura entender o que está acontecendo nessa dor. Então, acho que a grande dificuldade, pelo menos da fisioterapia, é isso. Porque, por exemplo, acontece com outra... Vamos comparar aqui com outra profissão. Por exemplo, a medicina. O cara entende que se ele está passando mal, ele tem a necessidade de procurar um médico. Diferente de quando ele tem uma dor, ele não tem a necessidade de procurar um fisioterapeuta, a não ser que esse profissional seja educado o suficiente para ele procurar um fisioterapeuta. Sim. Como eu tenho algumas vezes. O meu paciente ele já é educado. Quando ele está sentindo tal dor, eu falo, se você sentir dor assim, você me procura. Ele não precisa ir ao médico, ele pode ir direto ao fisioterapeuta, que é profissional de primeiro contato, e resolver o problema dele, como acontece várias vezes comigo. Então, isso é um papel difícil. O paciente que vem até mim, eu tenho o papel ali de educar ele e fazer isso, né? Então, todos nós, profissionais da área da saúde, temos esse papel. Eu acho que é muito difícil. Na saúde do Brasil é isso, né? Educar as pessoas da necessidade de buscar os profissionais para solucionar o problema e não tomar um comprimidinho e acabou. Porque eu acho que o grande problema é esse também. Um dos. Sim. Mas a gente volta, que é uma função do profissional da saúde, não só a gente todos buscar essa educação social. Não, exatamente, pô. Pode parecer utópico o que a gente está dizendo. Hoje, sim, daqui a 20, 30 anos, vai saber. Nós somos analfabetos do corpo, né? A maioria de nós, assim, nós como sociedade, a gente sabe pouco do que acontece com o nosso corpo. Por isso, tem realmente... entre a fala de um médico e de um fisioterapeuta, a tendência é que... Pesa muito mais, né?
Pesa muito mais, mas... Dependendo se o cara tá falando merda ou não, né? Foi o Fred que levantou o hater agora, não fui eu, deixa registrado nos autos. Porque mas acontece tem coisas, também. eu acho que tem espaço para todo mundo, tem médicos também, tem muitas coisas que realmente o medicamento é ok, é legal, às vezes é um momento, mas é um fato que a gente normalmente a gente não quer muito entender isso, e essa tecla que eu bato, não precisa procurar o fisioterapeuta só quando está com dor. Muito menos quem já está há muito tempo com dor. Só que é uma narrativa que a gente pode colocar, inclusive, como estratégia de venda. Sim. Que bate exatamente nesse ponto, né? Porque o que a gente chega, pelo menos a conclusão que eu chego, somos agentes modificadores da sociedade como um todo. E para mim, o grande ponto aqui é o profissional entender a parcela dele. Porque, querendo ou não querendo, a gente vive hoje dentro de um mercado que muitos profissionais, inclusive, estimulam resolver só levar. Não, tá com dor? Toma um remédio. Ao invés dele, como profissional, trazer e conscientizar. Trazer realmente essa conscientização do corpo como um todo. Então, quando a gente fala de necessidade, eu só vou ver a necessidade na ponta final quando a gente, profissional, entender a nossa função nesse processo como um todo. Exatamente. Que é o que o Álvaro falou. Além de sermos analfabetos no corpo, a gente precisa entender, cara, a gente é uma engrenagem dentro desse processo. Então a máquina só vai funcionar, o cliente só vai entender na outra ponta se a gente mudar a nossa posição. Não a gente, tá? Você que tá ouvindo a gente aí, porque aqui a gente já mudou. Porque, assim, eu acho que isso eu não sei em outros países, mas acho que é do brasileiro, cara. O cara quer sempre uma solução mágica para tudo. O cara tá com a dor há 1 ano, ele quer, em um atendimento, resolva a vida dele. Ou que ele tome um comprimido e resolva a vida dele. Mesma coisa, o cara que tá ferrado financeiramente. O cara, ele quer um curso milagroso que vai resolver a vida dele. Ele está sempre buscando milagre. Qual cripto que eu compro? Exatamente. Cara, chove, é a mesma pergunta sempre. Fred, qual o melhor investimento? Tigrinho. O primeiro que tu faz, irmão. Porque tu tem que aprender a fazer, pô. Não existe não tem a bala de prata no investimento. É você fazer todo dia, repetidamente, durante vários anos, aí sim você vai ter um resultado, pô. Não tem milagre. Joga na constância. Pô. Álvaro, na sua opinião, qual é o papel da gestão empresarial agora como um todo na valorização do fisioterapeuta em si, né, no nosso mercado atual? Papel da gestão. Bom, independente do cara ser de consultório, de domicílio ou de clínica, né? É geral que você está perguntando, né? Como fisioterapeuta, na carreira dele como um todo. Eu sei, mas é porque o cara pode ser um fisioterapeuta dono de uma clínica, pode ser dono de consultório, ou pode ser o cara que vai... Eu já vivenciei esses papéis todos. Então, vamos jogar os 3. Né? Do 0 a 1 milhão em cada uma delas. Bom, deixa eu ver o que eu posso falar que se enquadraria. Nas quatro situações. O cara recém-formado, o cara que vai para o domicílio, ou o cara que faz a sua PJzinha e trabalha, ou o cara lá, como lá na Vital, todo mundo lá, carteirinha assinada, né? Orientado, bem orientado. E o cara que quer ter o teu negócio. Para mim, que são 4 grandes pilares. Um deles é o atendimento. Ele tem que fazer de tudo para que o atendimento dele seja uma experiência maravilhosa. E a gestão, ela pode acontecer pós-atendimento e pré-atendimento, né? Então, entra ali, quanto tempo depois você ter padronizado, assim, 1, 2 dias depois, mandar um pouco como é que você tá, aquela mensagenzinha, aquela coisa. Então, você criar script ou estruturas que você se lembre, pô, atendi fulano e tal. Então, isso aí faz parte do pacote. Mas primeiro pilar, atendimento. Segundo pilar, o pós-venda, né? Pós-venda. Terceiro pilar, a atração, velho. Como atrair novos clientes? Eu gerencio o que eu já tenho, eu atendo bem, mas às vezes o cara tem isso tudo, mas não tá chegando ninguém. Eu já ouvi, às vezes o mentorado meu fala assim, pô, cara, não chega, não vai chegar, cara. Você tem que atrair. Você tem que criar estratégias de atração. É um verbo que eu acho que é pouco conjugado no nosso pensamento de gestor. Atrair novos clientes. Existem diversos canais que você pode atrair. Né? Tem estratégia para ir, tem um monte de coisa. Inclusive, recentemente eu falei para falei, cara, você quer mudar teu mês? Pega aí, ó, ex-paciente no seu celular agora, vamos lá, pega aí no seu celular agora. Isso, lista aí. Eu normalmente, não sei vocês, eu coloco um pack. Então eu sei, eu boto pack, vem lá todo...
como se fosse um macetezinho de Excel, né? Então, coloca aí, tu vai mandar mensagem tipo oi sumida. Uma mensagem para 30 deles. Você vai ver que estatisticamente, uns 12 vão te responder, uns 7 vão dizer que estão precisando e talvez uns 3 fechem. É um movimento que ela fez ali, normalmente funciona, cara. É fazer aqui, ó, buscar, atrair, né? Até quanticamente falando, isso parece que entra no movimento, né? Eu acho assim, você quando tá... Se você estiver parado, uma metáfora assim, se você estiver parado na estrada, o carro tá enguiçado, e tu ficar parado pedindo ajuda, pode até ser que um ou outro pare, né? Mas se você pegar o carro e começar a entrar em movimento, velho, chances são muito maior. Então você precisa entrar em movimento. Movimento é vida, né? Que eu falo sempre. Então, primeiro pilar, atender. Segundo pilar, o pós-venda. Terceiro pilar, atração. E o que a gente falou de novo aqui, o quarto pilar é o quê? Não adianta atrair, né? Atrair é o quê? Marketing. Mas aí, de que adianta atrair? Né? O cara que tem a sapataria lá, que bota a banda, o cara perna de pau, palhaço, pá, aquilo ali não vende, mas aquilo faz o quê? Atrai. Então adianta atrair se não tiver um comercial, se não tiver alguém para vender. Então, atender, gerenciar o atendimento, né? Atrair e vender. Eu acho que isso, independente do caminho, independente se ele é o recém-formado que está atendendo na casa dos outros, se ele é o cara que está trabalhando na clínica de alguém, se ele é o cara que quer montar seu próprio negócio, óbvio, né, que ele vai ter que desenvolver essas competências, porque eu acho que as competências do operacional não são a mesma competência do gerencial, que não são a mesma competência do estratégico. Competências vão ser diferentes, mas todas vão bater esses 4 pilares, na minha percepção. Perfeito. E para esse profissional se destacar, você já falou algumas coisas, mas de forma mais prática, assim, quais estratégias você considera relevante para esse profissional conseguir se destacar dentro da fisioterapia? Você fala... Ele... Vou falar estratégia que ele pode utilizar, para ele, seja ele para ele... Eu acredito muito que as pessoas, primeiro, ela conhece você, depois ela gosta de você ou não, e depois ela confia em você. E aí só depois disso ela compra de você. Entendeu? Se for você, se for a sua clínica, aí é a mesma coisa, só que ela tem que conhecer a tua clínica, gostar da tua clínica, isso aí. Mas, como você perguntou a pessoa, né? Eu acho que é muito importante que a pessoa goste de você. Pelo menos entenda você. Então, estratégia, se torne mais conhecido e mais confiável. Tenha essa como premissa, cara. O que eu posso fazer essa semana para me tornar mais conhecido e mais confiável? Aí, nesse ponto, sim, eu acredito no poder do YouTube e do Instagram. Não adianta botar um post lá, gelo entorse o tornozelo. Talvez valha mais a pena você fazer um vídeo falando, olha, gente, existe uma coisa chamada... Bababá, enfim. Então, eu acredito muito no poder do vídeo nisso. Você começa a ficar mais conhecido e mais confiável. Isso eu acho que seria o pulo do gato. Eu também acredito o seguinte, o melhor paciente, cara, ele quer você, independente da técnica. Exatamente. E o paciente, mais ou menos, ele quer a técnica, independente se é você. Então, primeiro o cara compra você, depois a tua técnica. Se você é um cara que trabalha de forma individual, se você quer trabalhar domiciliar, ou quer ter o seu consultório, invista que a pessoa precisa confiar em você. Mas acho que resumindo isso aí, é conhecido e confiável. Então, para isso, você vai precisar se posicionar, sim, fazer vídeo, colocar, ter um Instagram bacana, ter um Google bacana. Então, eu começaria por isso. O que eu posso fazer para me tornar mais conhecido e confiável? Se for mais na prática ainda, tentar gerar conteúdo. E, hoje em dia, mesmo que você não saiba ou não tenha vergonha de câmera, com a inteligência artificial aí, velho, tem um monte de vídeos. Eu vou confessar aqui, acho que eu nunca falei sobre isso, mas existem alguns vídeos meus, que tá lá no meu Instagram, que eu só mandei o texto. Meu editor já tem lá, até a voz não é minha. Tô sabendo. Então é isso, é a solução. Se você tem vergonha de vídeo, etc., cara, até isso tá resolvido. Mas é importante que você se torne conhecido e confiável para que você atraia mais gente. Sim. Tem uma dica aqui também que eu gosto sempre de falar, quando você falou de confiança, que eu considero importantíssimo, é a forma que você se veste. Você passa muita confiança da maneira que você se apresenta para o seu cliente, paciente, qualquer pessoa que seja. Faz sentido. Então,
A pessoa vai sentir muito mais confiança se você estiver bem vestido. Então, não é à toa que grande maioria dos estelionatários, a maioria deles são muito bem vestidos. É verdade. Então, para pensar da próxima vez, não para você dar golpe em ninguém, mas para você passar mais confiança, se vestir melhor. E queria aproveitar aqui, e te parabenizar, porque estou vendo que você parou de usar o smartwatch, colocou um relógio que eu vi já de... Relógio de verdade. Hoje, hein? Hoje eu vi de seco. O cara meteu um seco, É a primeira vez que alguém fala sobre isso. Porra, mandou tirar o smartwatch. Agora tô revezando os relógios aqui. Então, sobre o smartwatch, não tenho nada contra, mas é porque nos bastidores aqui eu brinquei com ele, porque eu gosto muito de relógio, dentre outras coisas que... Assuntos... Além da fisioterapia que eu me interesso, relógio é uma delas, e brinquei aqui com o Felipe nos bastidores uma vez que smartwatch não era relógio. Vou e que era para ele Cássio pra cá. Usar Cássio é relógio, pô. Tá, vou vir de Cássio calculadora. Se eu tivesse colocado calculadora aqui, eu não tinha errado a conta naquele episódio. Olha só, o Fred, a sua imagem chega antes da sua voz. Exato, pô. Exato. Perfeito, exatamente. Você falou. Isso faz total sentido, pô. E às vezes é até engraçado. Até eu postei aqui, postei um vídeo me arrumando e tal, e a galera sempre fala. É interessante você ver como as pessoas te enxergam, né? Isso é muito interessante, porque você consegue perceber isso e depois você começa a ver como as pessoas te enxergam, você começa a se posicionar de forma diferente. Agora você vai me dar um trabalho, né? Tu fica mais confiável, né? Aí bate o tico confiável. Exatamente, pô. A pessoa confia. Você vai me dar um trabalho. Que meu barbeiro tá assistindo a bodega desse episódio. Na última vez que eu fui no barbeiro, não, Felipe, eu tenho que ajeitar aqui o bigode, ó, porque quando você aparece no vídeo, aparece de frente, a iluminação, não sei o quê. Pronto, acabou. O cara vai fazer uma vez por dia, eu vou lá fazer a barba com ele agora. Mas isso faz muito sentido, assim. Faz uns 2 anos, mais ou menos, que eu me preocupo mais com a minha imagem em relação a isso. E teve uma vez até que eu fui lá no Crefito, que eu fui fazer uma reunião com o Vili. Tinha eu e mais um outro profissional. Fisioterapeuta também, que ele estava esperando para outra coisa. Mas a forma que eu estava me vestido, o cara acertou quem... Tipo assim, ele já veio intencionalmente falar comigo. Você que tá esperando o Fred, né? Porque... Você que é o doutor? Daqui a pouco a moça vem pegar a encomenda contigo. Porque isso faz diferença, parece bobeira. E quando eu falo isso, não é se vestir da roupa mais cara. É se vestir bem, pô. Tem várias lojas aí, por exemplo. Essa camisa aqui não custou R$100, pô. Mas você tem que estar bem vestido, né? Tem que saber se vestir bem. Tem que saber um outro assunto que eu gosto também, saber usar um perfume, saber escolher usar teu perfume para você atender teu cliente. São coisas, são detalhes pequenos que fazem uma diferença enorme, assim, no todo, né? Porque quando a gente fala de experiência, é a questão visual, auditiva, né? Que aí é em relação ao tom de voz que você está usando, a parte olfativa, que aí vem do teu cheiro, né? Se você tiver com um cheiro desagradável ou um perfume forte demais dentro de um ambiente fechado, isso vai incomodar, isso vai gerar uma percepção ruim sobre você. E aí toda vez o melhor que você tenha... se tiver o melhor perfume que seja, mas se estiver no local errado, isso pode, destruir tua confiança, né? Parece bobeira, mas marca pro bem, marca pro mal. Exatamente. Mas em sua homenagem, nunca mais vou usar Mentira. Uma hora eu vou trazer a coberta pra você e vou vir com o meu smartwatch. Não, tu pode usar à vontade, pô. Foi só pilha. Não tenho nada contra quem usa smartwatch. Ele ainda usa aquele sapato vermelho, não? Não, troquei. Não, mas você troquei. Tá meio vermelho. Troquei. Aquele rasgou, não dá mais pra usar meu sapato vermelho, não. Bom demais. Bloco novo, ó. Estreamos no último episódio, o bloco Maria Gabriela. Lembra do Maria Gabriela? É o bloco ping-pong. Calma, respira. É o bloco ping-pong. Eu faço a pergunta, eu e o Fred fazemos a pergunta, você responde com uma palavra. Eita, uma? Uma palavra. Ou mais uma frase possível. Ou 2 palavrinhas ali, papum. Eu começo? Pode ser. Então tá. Álvaro, um livro que todo fisioterapeuta deveria ler. Trilhos Anatômicos. Thomas Myers. Uma técnica que você considera essencial na prática clínica. Músculo-energia. Gestão em uma palavra. Uma palavra? Pode ser. Resolver problema. Ótimo. Boa. Resolver problema. Isso é gerenciar. Seu maior orgulho na fisioterapia até agora? Orgulho de que eu conquistei?
É isso? Não entendi, desculpa, licença. Pausa! É isso. Pra você, hoje, qual é o seu maior orgulho, Álvaro, na fisioterapia? Cara, tem... Eu não sei se eu entendi bem a pergunta. O que você se orgulha mais dentro da fisioterapia de ter conquistado? Eu acho que foi quando eu fui fisioterapeuta da Seleção Brasileira de Basquetebol, fui campeão mundial na França, foi um momento ímpar na minha carreira. COB também, comitê, as coisas do esporte. Fisioterapia esportiva me trouxe muitos momentos felizes, mas essa da Seleção Brasileira foi top. Ótimo. Essa seleção, pausa aqui, ó. Essa seleção brasileira tem uma história legal, depois ele conta pra gente. Fui a Paris e não vi a Torre Eiffel. Depois do Gabriel eu conto. E se você pudesse dar um conselho pro Álvaro, recém-formado, qual seria? Aí, lógico, não precisa ser uma palavra. Se vira. Vira-te. O Álvaro de... Cara, eu acho que eu... Estude mais vendas. Porque eu demorei a estudar isso. Só depois de muitos cursos que eu fui fazer, e mesmo assim, por acaso, eu fui estudar coach, aí lá que eu descobri que tinha isso. Mas eu acho que eu falaria pra eles, cara, aprenda a vender. Aprenda a vender seu serviço, a vender sua imagem, a vender sua ideia, seu produto, enfim. Venda. Esse é o bloco Maria Gabriela. Essa foi a frase que você diz para o Álvaro. E agora, pra gente encerrar, que mensagem você deixaria para os fisioterapeutas que estão iniciando na profissão ou buscando se reinventar? Venda. Comece sem estar pronto. Comece sem estar pronto. Tipo, esquece perfeccionismo, velho. Tu não tem que ficar bom pra fazer. Tem que fazer pra ficar bom. Então, mete a cara e... Desse jeito, ó. Faça até a frase certo, é essa, comece sem estar pronto. Exatamente. Muitas vezes a gente fica, não, vou esperar isso, vou esperar aquilo. Cara, vamos esperar para montar o nosso podcast e depois... sabe como é que aconteceu isso aqui? Vamos esperar, ver se quando alguém fizer, a gente imita. Não, a gente tinha falado do podcast há 1 ano atrás, eu já tinha falado com ele, falei, tinha vontade de fazer, eu falei, também e tal. Mas aí a gente falou e deixou rolar. Aí, foi esse ano, no início do ano... Aí eu falei, vi um estúdio maneiro, vamos gravar um projeto piloto? Vamos. E não paramos de gravar. Vocês conheceram onde? Não sei se cabe aqui, mas... Eu acredito. No conselho. No conselho? Eu tô como coordenador, ele entrou na Câmara Técnica. Você é da Câmara Técnica de? Gestão e empreendedorismo. Que bacana. Aí eu... Foi indo. Ele encurtou a parte da catucada, né? Vou dar a catucada. A gente teve a ideia de começar o projeto dentro do conselho, o projeto embargou. A ideia era fazer dentro do Crefito, né? Mas como não depende só da gente... Como embargaram tanto, falei assim, não, vamos acontecer. Aí recebi o convite pra vir pra cá, pra gravar um podcast aqui. Aí eu falei assim, cara, tudo casa. Investimento casa, tudo casa, bora tocar. Estamos aí no 11º e seguimos em frente. Tem mais 2 já confirmados pra serem gravados e começou sem parar agora. Então, e vocês estavam prontos? Tem que estar, né? Vou falar igual o Romário. Deus olhou pra mim e falou assim, filho, vai, que você é o cara. Porque muita gente, às vezes, né, por perfeccionismo, não faz o que tem que ser feito. Se fosse por isso, eu não tinha gravado. Porque, por exemplo, se fosse parar pra pensar, eu nunca tinha gravado um podcast. Pois é. Assim, eu nunca tinha gravado nada com o Felipe. A gente nunca tinha feito nenhum vídeo. Se arrependeu não, né? Não, só tô falando, assim, se fosse esperar ficar tudo perfeito, não sei o quê... Cara, ia demorar muito pra acontecer. Então, a gente começou e foi aperfeiçoando. Eu digo porque eu falo muito lá pra galera que tá comigo, assim, que eu acompanho. Álvaro, eu não sei, quando eu comprar um celular novo, quando eu colocar uma luz, quando eu não sei o quê, quando eu não tenho jaleco, eu não tenho... Velho, não adianta que tu vai aprender no caminho, fazendo, é gerúndio, né? Exatamente. É repetição. Qualquer coisa que a gente faça é repetição. O Álvaro, depois conta pra gente. Não a história de Paris, mas o cálculo lá do aprendizado. E pra mim isso é uma grande verdade. Como o Fred falou, né, a gente vem evoluindo a cada episódio, a gente vem melhorando a cada episódio, porque a gente vem fazendo. Então, aquela parte do aprendizado, pra você aprender, do 8... o 73855? Isso! 73855 é um estudo real lá da Califórnia, mas não é exatamente sobre aprendizado, é sobre comunicação. Ele propõe o seguinte, que você, de fato, o que a gente está falando aqui, 7%
é o que... Você presta atenção, 7% é o que eu tô falando. 38% do que fica é o tom que eu tô usando. Né? E 55% é a eloquência, o gestual, o ambiente, a roupa, tudo. Tudo isso, o cara... Então, quando alguém vê vocês no vídeo, vai olhar para isso aqui, vai olhar para esse fio, vai olhar para aquilo lá, olha tudo. E 55%, olha só, então somando, 55% com 38%, ou seja, 93% da comunicação, ela é não verbal. Né? Se eu chegar para você e falar, ô Felipe, por gentileza, você aguarde ali naquela sala, muito obrigado. O tom não foi educado, a fala foi, entendeu? Era isso que você queria? Era isso? Era desse jeito. É que, na verdade, eu pego esse ensino e vou mudando um pouco. Né? Tu vai adaptando, né? Porque serve pra tudo, 7, 38, 55 pra tudo. Que é a grande verdade. Hoje, o Felipe de hoje não é o mesmo Felipe da gestão lá de trás. O Felipe do podcast de hoje não é o mesmo Felipe do podcast do primeiro episódio. E esse é um feedback que a gente recebe muito. Vira e mexe, o pessoal fala assim, nossa, cada dia que passa vocês estão mais tranquilos, estão mais soltos. A gente pergunta aqui pra nossa equipe de suporte da mesa, sempre que acaba o episódio, e aí, como é que foi e tudo mais. E o feedback é isso, é repetição. Se a gente não repetir, a gente tivesse desistido. Repetição é a alma do aprendado. Agora não era isso que você queria. Agora que eu me lembrei, você queria... A gente pega em caixa e vai junto. É porque eu falo o seguinte, eu costumo falar pra eles, eu boto 4 letrinhas assim, toda vez que eu começo uma aula, eu coloco assim, ó, CPRE. É isso que você queria. CPRE. É bacana isso. Primeira coisa que acontece é você conhecer tal coisa. Toda vez que você quer uma habilidade, isso é pra isso. Quando você quer adquirir uma habilidade nova, você precisa primeiro conhecer aquilo, no caso, conhecer como é que faz um podcast, como é que é a luz, como é que é o som, como é que é a temperatura, como é que é a iluminação e tal. Depois você precisa praticar. Não adianta olhar no vídeo e tal. Conhecer, praticar. Qual o terceiro degrau? Repetir. Se você não repetir, velho, e qual é o quarto e último? É a hora que vocês resolverem ensinar as pessoas a fazer podcast. Que talvez não esteja longe. Daqui a pouco vai ter gente que vai procurar vocês. Pô, como é que vocês fizeram? Então, CPRE. Conhecer, praticar, repetir e ensinar. Não tem hora mais que você aprende mais do que a hora que você organiza a tua cabeça para ensinar alguma coisa. Então, eu acho que era isso, na verdade, que você estava querendo, né? Deu certo. E acho que a gente já pode entrar na fase do ensinar. Acho que a gente já consegue isso. Vambora. Já tem 15 já, né? Não, 11, né? 11. É isso, estamos só começando. Se você ainda não segue a gente, eu não sei o que está passando na tua cabeça. Já era pra estar seguindo, porque esse episódio foi muito bom. A gente vai gravar outros. Amanhã gravaremos mais 2. Então fica ligado por aqui, acompanha a gente, não deixa de seguir, encaminha esse vídeo também pro teu amigo, seja ele fisioterapeuta ou não, porque aqui a gente não fala só de fisioterapia, a gente fala sobre como você melhorar de vida. Se você analisar todo o episódio, você vai perceber que a gente não falou só de fisioterapia. Então aproveita e comenta aqui embaixo qual foi o maior insight que você teve, o que você aprendeu de diferente, que você ainda não sabia. Comenta aqui pra gente, que é importante pra gente saber o que vocês ainda estão aprendendo, o que vocês estão pegando de insight com a gente para a gente produzir conteúdo de mais qualidade para vocês. Se tiver indicação de convidado, faça as honras, deixa o nome aqui, se puder já faz a ponte também, que é sempre bem-vindo a indicação de convidados. Muito importante, que a gente esqueceu de contar, segue a gente lá nas redes sociais, segue tanto o Fisiocast quanto Fred o Rezende e Felipe Scher no Instagram. E Álvaro, como é que as pessoas conseguem te localizar na internet? Álvaro Andresson. Andresson mesmo, tá? Masculino de Andressa. ANDRE. Álvaro Andresson, @, esse é o meu @, então lá eu acho que é o principal ponto. Você vai me encontrar lá. Obrigadão pela oportunidade, obrigado por ter aceito o convite. Bom demais, muito obrigado, galera. Então, até a próxima, um abraço, valeu!